Olá! E hoje o nosso devocional encontra-se no livro de Provérbios, capítulo 16, versículo 1. Diz assim: o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor. Aqui nós sabemos que o livro de Provérbios, e se você não sabe, foi Salomão, o rei Salomão que escreveu, o homem que pediu ao Senhor sabedoria. Ele poderia pedir o que ele quisesse, mas ele pediu sabedoria. Então o livro de Provérbios, do início ao fim, ele é extremamente rico em conhecimento e sabedoria de Deus. E nós vemos aqui então que é um versículo muito sábio, que o Senhor quis que estivesse aqui na palavra dele, para que nós pudéssemos entender que o coração humano, o nosso coração, ele é enganoso. A palavra do Senhor diz lá no livro de Jeremias, a respeito que enganoso é o coração do homem. E o Senhor diz aqui também, através do rei Salomão, que o nosso coração pode fazer planos, mas o único que tem a resposta certa, dos lábios, a resposta certa vem dele, vem do Senhor. O coração significa os nossos sentimentos. Na cultura hebraica, além dos sentimentos, significa que jorra é o centro da vida ali do ser humano. É onde é todo o ser dele. O coração é muito importante. E nós vemos que ele pode acabar nos levando, se não estivermos na direção de Deus, por caminhos que não são os caminhos que Deus quis para mim e para você. Quando fala pode fazer planos, podemos planejar, devemos planejar. Planos são bem-vindos, são necessários, só que eles têm que ser segundo a direção de Deus. Porque às vezes um plano seu, um plano meu, pode no final dar muito errado, porque nós não vemos como Deus vê. Deus já sabe o futuro, Deus já está no futuro, além de saber o presente. E a nossa visão é limitada. Por isso que temos que pedir direção a Deus, porque Ele sabe lá na frente se realmente isso vai ser bênção para a nossa vida ou não. Às vezes os planos que você está planejando, os seus projetos, podem não estar realmente junto com os planos e projetos que Deus tem para nós. E aí eles não serão bons. Por isso que você precisa consultar aquele que sabe de todas as coisas. Aquele que é a própria sabedoria, é um dos atributos de Deus, a sabedoria. Então você precisa perguntar para quem entende, para quem sabe, e não decidir sozinho. Que o Senhor diz, podem planejar, podem, mas me perguntem. Deus está falando assim, perguntem a minha opinião, perguntem o que eu acho, porque eu sei, eu quero o melhor para vocês. É isso que Deus está falando para mim e para você hoje. Não confie somente no seu coração, porque ele é enganoso. Às vezes as pessoas são levadas por emoções somente, por sentimentos, achando que essas são as respostas certas. E nem sempre são. Às vezes sim, às vezes não. E quem sabe? Só Deus. Por isso pergunta para aquele que tem todas as respostas. Às vezes as pessoas agem somente por isso, por sentimentos. Por isso o Senhor já está falando, não haja só por sentimentos. Deus, Ele precisa que você seja a razão também. Você tem que ser racional. Decisões não são tomadas pela emoção, por sentimentos. Às vezes você acha que por um momento está dando tudo certo. Você tomou uma decisão agindo não pela razão e você fala assim, eu acertei. E aí passa um tempo e você vê que não. Por isso você precisa, para que lá na frente você não venha se arrepender e sofrer consequências de escolhas erradas, escolhas feitas aqui somente. Pergunta para Deus. É esse o recado do devocional de hoje. Pergunta para Deus o que é o melhor para você. Se estes planos que você está programando são bons, vão ser bênção, se ele está de acordo, se está alinhado com a vontade dele. Só vai ser bom, perfeito e agradável na sua vida se a sua vontade estiver alinhada com a vontade do Pai. Amém.
Então, olha, não siga somente aqui. Simbolicamente eu coloquei isso. Não siga. Isso aqui pode te levar para lugares ruins, para situações difíceis. Você precisa ter um equilíbrio, mente, coração, sentimentos. E o principal, a resposta certa vem dele. Ouça a voz do Senhor. Ouça o que Ele tem para te mostrar. Entenda, esteja sensível à resposta de Deus na sua vida, dos seus planos e projetos. Amém? Fique com esta palavra no seu coração. Guarde, para que você venha a ser bem-sucedido em tudo que você for fazer. E Deus te abençoe. Até o próximo devocional.